Oi, pessoal. A pedidos, eu vou falar um pouco sobre programação orientada a objetos com Python. A gente vai entender aí o objetivo e a utilização dessa orientação a objetos dentro da linguagem. Então, para começar, eu quero fazer uma pequena comparação com a linguagem, com a programação estruturada e a programação orientada a objetos. A primeira coisa é entender o método, o funcionamento de cada uma desse tipo de programação. A estruturada, geralmente, ela é sequencial, então ela vai ter todo um código sendo executado linha por linha, e dentro desse código serão inseridos procedimentos. Já a orientação a objetos terá pedaços de código chamados objetos lá pré-definidos, e sempre que ela estiver sendo executada, ela pode retornar esses objetos, então executar um método ou alguma outra função, e então reutilizando esses dados já fornecidos anteriormente. Ela vai ter essa reutilização de código que já foi definido anteriormente. Ela não vai precisar repetir aquilo que ela precisa utilizar. Tá aí, então, uma vantagem que a gente tem na programação orientada a objetos. E isso é muito interessante, principalmente por essa praticidade, essa economia que a gente faz quando a gente reutiliza essas informações pré-definidas. Mas isso não quer dizer que a programação estruturada não presta. Ela tem, sim, sua usabilidade dentro de objetivos específicos. A gente diz que ela é mais adaptada ao hardware porque ela tem um desempenho superior. O que isso quer dizer? Por ser sequencial, por ser executada linha por linha, não retornar nenhuma vez, como a orientação a objetos faz, ela vai ter uma velocidade superior e, portanto, o desempenho vai ser melhor. Por isso a gente prefere utilizar ela com o objetivo voltado ao hardware mesmo, para não ter esse atraso, para não ter essa diferença aí na execução de funções ou outro tipo de tarefas aí que o hardware vai necessitar. Mas então, quais as vantagens de utilizar a orientação a objetos? A primeira eu já mencionei, que é a reutilização de código. Então, você não vai ter que redefinir toda vez que você precisar de algo, aquilo que você já definiu antes. E a segunda é que, mesmo o desempenho sendo menor que a linguagem estruturada, devido ao fato de os processadores modernos serem muito bons, a gente pode nem notar essa diferença. Então, muitas vezes, a orientação a objetos vai ser melhor, sim, mais adequada, principalmente pela sua praticidade, para a criação dos nossos aplicativos, do nosso software. A gente prefere as bibliotecas orientadas a objetos por elas conterem mais código reutilizável, elas não vão conter apenas procedimentos que a gente vai poder inserir ali dentro, mas vão ter muito mais conteúdo. E por elas serem realistas, porque quando eu defino um objeto dentro da linguagem orientada a objetos, a gente tem então uma definição como se eu estivesse falando de um objeto existente. Por exemplo, quando eu falo de uma caneta, eu olho para a caneta e falo, essa caneta é vermelha. Ela é feita de um material transparente. Essa caneta tem a função de escrever. Então, quando a gente define um objeto dentro da linguagem, basicamente a gente fala quais são as características desse objeto, igual minha caneta, que é vermelha e feita de material transparente, mas também as funções desse objeto. Então, igual minha caneta, que tem a função de escrever. Por isso, a gente diz que ela é muito realista, que ela funciona como uma definição de um objeto real. Então, para começar a falar dessa orientação a objetos, eu posso simplesmente começar pela abstração, que é esse conceito que eu já demonstrei aqui. A abstração ela é considerada, então, a reunião desses atributos e desses métodos, desses comportamentos, dentro de um objeto. Por exemplo, aqui eu tenho um objeto bicicleta, e os atributos dessa bicicleta são, por exemplo, sua cor, que é preta, o número de rodas, sei que ela tem 2 rodas, se ela tem um freio ou não. E os seus métodos, então, são a função da aplicação dessa bicicleta. Eu sei que essa bicicleta pode acelerar. Eu sei que ela pode parar, frear, no caso. Eu sei que eu posso pintar ela, então ela pode mudar de cor. Isso tudo são funções da bicicleta, isso são métodos dela. E para entender essa abstração dentro da linguagem, eu trouxe aqui um exemplo. Quando nós criamos, então, um objeto dentro da linguagem, nós temos que definir sua classe e, dentro dessa classe, especificar suas características e suas funções. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma classe geral para veículos.
Então, eu defini que eu tenho uma classe veículo e falei, então, os atributos e os métodos desse veículo. A primeira coisa que eu fiz foi criar essa função init, que recebe o próprio veículo, porque ela é a função que será chamada toda vez que eu iniciar um novo veículo. Então, toda vez que eu iniciar um novo veículo, eu quero que ele tenha essas características. Por isso, eu defini aqui dentro uma cor, que é igual a preto, uma velocidade, que vai começar com 0, e um número de rodas, que é 0 também. Meu veículo vai começar sem rodas. Então, essas são as características do meu veículo, são os atributos que eu dei a ele. E depois eu dei, então, algumas funcionalidades. Falei que meu veículo pode aumentar a velocidade. Então, eu vou aumentar aqui no meu atributo velocidade a partir dessa velocidade que eu recebi aqui. E vou falar, então, que o meu veículo está rodando a não sei quantos quilômetros por hora. Defini também que meu veículo pode parar de rodar. Então, a velocidade dele vai ser 0. E defini, por fim, que ele pode buzinar. Ele vai fazer um bip-bip. E, por fim de tudo mesmo, eu falei que eu tenho uma bicicleta, que é esse veículo. Então, eu tenho essa bicicleta, ela tem a cor preta, ela começa com velocidade 0, e ela pode aumentar a velocidade, pode parar e pode buzinar, ela vai fazer bip. Só que minha bicicleta, ela veio com essas características padrões aqui do meu veículo. E ela não tem número de rodas, então eu posso definir ele ali embaixo, igual eu fiz com a velocidade aqui. Posso definir que ela tem 2 rodas, mas a buzina dela ainda é bip. Isso não tá certo. Geralmente uma bicicleta tem aquele sininho que faz trim-trim. Então eu quero fazer uma bicicleta, mas que ela se pareça com um veículo, porque ela é um veículo. E é isso que eu vou chamar de herança. A herança é quando eu herdo atributos aqui de uma classe principal, atributos e métodos, e inclusive eu posso definir então métodos específicos. Por exemplo, eu tenho 2 pais, um de cabelo castanho e um de cabelo loiro, e um filho que vai ter um cabelo castanho. Ele herdou um cabelo castanho aí pela mistura dos genes do pai e da mãe. Mas eu também posso ter, nesses 2 pais, atributos, por exemplo, como personalidade. O pai tem uma personalidade, a mãe tem outra personalidade, mas o filho quer ter uma personalidade completamente diferente. Então, mesmo ele tendo essa influência dos pais, que ele pode herdar essa personalidade, ele aí vai ter uma personalidade diferente que ele mesmo vai fazer. Então, essa herança, ela pode ser sobrescrita. Quando eu tenho, então, lá uma classe veículo, eu posso herdar todos os atributos daquela classe. Por isso, quando eu crio uma classe bicicleta e herdo de veículo, minha bicicleta vai continuar tendo o atributo cor, mesmo eu não tendo definido ele aqui dentro. Mas eu posso definir, então, que minha bicicleta vai começar com 2 rodas e que a buzina dela, ao invés de ser bibi, vai ser trim-trim. Então, dessa forma, eu já tenho aqui também o conceito de herança para vocês. A herança dentro de objetos na linguagem, ela se dá a partir dessa busca de atributos e métodos pré-existentes. Então, quando eu crio uma nova classe, ela pode ter métodos de outra classe, atributos de outra classe, e inclusive definir os dela mesma, sobreescrever até aqueles que já existem. Por isso eu criei aqui 2 bicicletas, eu chamei uma de Chica e outra de Rosinha. E falei que a Chica vai ser mais personalizada, ela vai ter uma cor amarela, mas a Rosinha vai continuar com preto. Porém, se ambas buzinarem, tanto a Chica quanto a Rosinha vão fazer trim-trim, que é agora a buzina da minha bicicleta. Elas não vão fazer mais bibi como veículo, porém elas ainda têm características como veículo, igual a velocidade, que eu poderia ter chamado aqui também. Então, basicamente, o conceito de orientação a objetos para vocês é esse. São classes dentro da linguagem que eu vou dar características e funcionalidades. Essas características podem ser herdadas por outros objetos, isto é, os objetos filhos daquela classe, mas também podem ser sobrescritas ou criadas dentro daquele objeto que é um filho. Então, espero que vocês tenham compreendido aí melhor como é que ficou isso tudo aqui, que fazendo aí um apanhado geral, só para concluir, como é que funciona, então, essa orientação a objetos. Ela é feita dentro da abstração e da herança. Ela vai ter definições aí de características e funcionalidades e vai ter definições dessas mesmas herdadas de algumas outras sempre que necessário. Por isso, então,
Desde o início eu estou falando da reutilização de código. Eu posso tanto reutilizar código de uma classe dentro do meu código em geral, quanto reutilizar aquele código dentro de outras classes e novamente reutilizar dentro do código. Por isso, então, esse ganho de praticidade, essa facilidade em fazer essa interação entre os objetos aí. Então é tudo isso. Tudo isso aí acabou, gente. É bem simples. Espero que vocês não tenham tido dúvidas, mas qualquer coisa eu tô aí no Facebook, tem meu Twitter outrora aí. E meu e-mail de contato, caso vocês tenham ficado com alguma pulga atrás da orelha. Eu peguei a maioria dessas informações aqui, que eu achei um site muito bacana para explicar bem para vocês, desse artigo do DevMedia, que se chama Os 4 Pilares da Programação Orientada a Objetos. Eu recomendo muito que vocês leiam, porque eles vão ter ele vai ter informações mais completas do que eu falei aqui agora, inclusive falar sobre mais 2 pilares que eu não comentei aqui dentro. Então, eu fiz aí um apanhado dos principais pilares que Python utiliza dentro da orientação a objetos, mas, por exemplo, isso não quer dizer que Python não utilize o polimorfismo. No mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. Estamos aí à disposição. Muito obrigada.